Deus nada é impossível. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus é tremendo, igreja. Aleluia. Não existe nada nessa vida que seja impossível para o nosso Deus. A prova disso é que você está aqui, sim ou não? Amém. Você era um improvável. Eu sou prova viva disso. De que para esse Deus não tem nada impossível. Porque nós éramos perdidos. Estávamos condenados à morte. Mas foi necessário nosso Jesus vir. Do ventre de uma menina, de uma adolescente, de uma jovem, de uma virgem. Aquilo que era impossível se tornou possível. Para que Ele viesse e morresse por mim e por você. Para que nós tivéssemos a escolha de vida eterna. Para que nós tivéssemos hoje, que nós pudéssemos estar aqui adorando e exaltando o nome desse Deus. Aleluia. Porque se Ele não tivesse vindo, não tivesse padecido tudo o que padeceu, não tivesse morrido, nós hoje não tínhamos o direito de vida eterna. Mas aleluia. Então, a partir do momento que Ele veio, tudo aquilo que era impossível no mundo se tornou possível. Ao nosso Deus, para a minha vida e para a sua vida. Aqueles que se encontram perdidos têm ainda a possibilidade de serem encontrados. Aleluia. Eu não sei qual é a causa que você tem orado. Eu não sei qual é a causa que você tem buscado. E que muitas das vezes você tem achado até que está perdido. Porque no meio da nossa caminhada, igreja do Senhor, nós temos mania de nós olhar para a situação, nós olhar para o tempo, nós olhar para o vento, nós olhar para as circunstâncias lá de Cobanai. Nós temos mania de Deus fazer uma promessa para nós. E no começo nós temos aquela fé para acreditar que vai acontecer. Mas no decorrer da caminhada nós vamos caminhando, a luta vai ficando travada. Aleluia. E muitas das vezes nós vamos ficando desacreditados. Nós vamos deixar de acreditar que o milagre vai acontecer. E muitas das vezes nós começamos a se questionar, Senhor, mas será, Senhor? Será que vai acontecer? O Senhor prometeu salvar o meu esposo. O Senhor prometeu salvar o meu filho. O Senhor tem prometido, Senhor, me tirar desse tempo de dificuldade, desse tempo de portas fechadas. O Senhor tem prometido me tirar desse calabouço e me colocar em um lugar de honra. Senhor, mas eu olho para um lado, olho para o outro, mas eu não vejo saída. Mas eu quero te dizer, meu querido, meu irmão amado, que quando para o homem termina, a palavra de Deus diz que quando para o homem termina, para o nosso Deus começa. Porque a sua palavra, Ele está dizendo, porque para o nosso Deus nada é impossível. Aleluia. Eu não sei o que é que tem trazido na tua mente e que tem te trazido impossibilidade. Eu não sei o que é que você tem sido difícil, a área que tem sido difícil na tua vida. Glória. E que talvez você tenha achado, não vai acontecer. Esse milagre não foi o profeta falou, talvez da boca, da vontade dele, da carne dele. Mas eu quero te dizer que quando a palavra de Deus diz que quando aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. Glória a Deus. E eu costumo dizer que até aquilo que o profeta foi usado da vontade dele, da carne dele, das emoções dele. Mas se for bênção para a minha vida e para a tua vida, vai acontecer, porque o que é ligado na terra é ligado no céu. Glória a Deus. Aleluia. Porque para o nosso Deus nada é impossível, queridos. Mas eu tenho algo da parte de Deus para te dizer. As impossibilidades dessa moça, do ventre dela nascer essa criança, era muito grande aos olhos dela. E se nós fôssemos olhar, muitas das vezes eu já me questionei, Deus, mas como que é possível? É porque aquilo que é impossível para nós, para Deus é possível. Esse Deus a quem eu e você serve é um Deus, querido, grande, que quando nós achamos que não tem mais jeito, que nós estamos achando que é o fim, aleluia. Eu fico olhando às vezes, quantas vezes eu chego ali naquele meu trabalho, querido, nós estamos vivendo dias difíceis, sim, estamos vivendo dias de guerra, sim,
Estamos vivendo dias que, se nós olhar para a situação, nós vamos dizer: Senhor, acho que a promessa não vai se cumprir, porque o círculo está se fechando de uma maneira que eu olho para um lado e eu olho para o outro. Essa semana eu questionei isso com Deus. Falei: meu Pai, o Senhor falou para mim que vai me levar dessa terra, me tirar deste lugar, vai me levar para uma terra para me pastorear, porque eu não queria, mas o Senhor falou tantas vezes, e eu dizia que não queria, que eu não queria sair deste lugar, porque aqui eu tinha feito raízes, porque eu amo Goiânia, porque eu não queria largar meu lugar, minha loja, era aqui que eu queria ficar. Por anos o Senhor falou, e eu ficava chateada quando o Senhor usava os profetas. E um dia o Senhor se calou por muito tempo, por quase 6 anos o Senhor se calou. E na época que o Senhor começou a falar, eu ainda não tinha esposa. Aleluia. E se tem algo que eu acredito, que nosso Deus ali não quebra princípios, igreja do Senhor. Oh, aleluia. Porque Deus disse que chamou eu, que chamou as mulheres como auxiliadora, como adjuntora, como conselheira dos nossos maridos. E eu dizia que eu não, que de fato eu não ia pastorear. Eu dizia primeiro que eu não tenho marido. E eu não acredito que o Senhor quebra princípios. Desde o começo da minha fé eu tive isso na minha mente. Então o tempo se passou, eu conheci meu esposo, nós casamos. E quando Deus voltou a reafirmar aquela promessa, Deus já não falou direto comigo, falou com o meu varão. Falou: varão, vou te tirar dessa terra, vou te levar para uma terra chamada Maranhão. Porque a tua profissão aqui não deu, mas Deus não vai te levar lá só para trabalhar. Deus vai te levar para aquela terra também para tu fazer a obra. Aleluia. E quando aquele profeta se virou para mim, ele disse: Pedro, você é desse homem, é de minha esposa. Deus disse que muitas lágrimas tu tem derramado, e muitas têm sido por causa do teu varão. Mas Deus disse que te leva para o meio do teu povo, para o meio da tua parentela. Porque Ele disse que tem um rebanho para tu arrebanhar lá. Que Ele já te deu o cajado, Ele tem te preparado em todo esse tempo. Aleluia. Então, queridos, não te preocupa com o tempo que está demorando da promessa. Esse tempo que está demorando, Ele está forjando o teu caráter. Ele está te preparando para a promessa. Porque tem promessas que, se Ele te promete hoje se cumprir, você não tem estrutura para suportar a promessa. Não é no teu tempo, não é no meu tempo, é no tempo de Deus. E essa semana eu estava dizendo: Deus, eu estou achando que não vai mais se cumprir a promessa de eu ir pastorear naquele lugar. Porque de tanto eu dizer que não queria, mas quando Deus voltou a reafirmar a última vez, aquilo entrou como uma flecha no meu coração. Sabe, igreja? Porque Deus, Ele trabalha na nossa contramão, na contramão da nossa vontade. Aquilo que hoje você diz: eu não quero isso, eu não quero fazer isso. Deus, Ele tem as suas formas de trabalhar. E Ele vai trabalhando, Ele vai arando a terra, Ele vai jogando a minha semente, e Ele vai trabalhando em nós. Quando chega o tempo do cumprimento da promessa, aquilo que nós dizíamos que não queria, nós já estamos desesperados para que aconteça. Porque é dessa forma que Ele trabalha. Que eu já tive dia, eu fico ansiosa, querendo ir embora. Eu já não tenho mais apego pelo lugar que eu trabalho, que ali parecia que era o meu tudo. Ali, se eu ficasse um dia sem ir para o meu comércio ali, eu ficava: não, eu tenho que ir, porque eu tenho que ir. Hoje tem dias que eu quero ficar na minha casa, adorando a Deus, servindo meu esposo, arrumando minha casa, coisa que eu não tinha prazer antes. E hoje Deus me deu prazer de cuidar da minha casa, de cuidar do meu esposo. Hoje eu tenho mais sede por alma do que sede para ficar de trás daquele balcão. Coisa que antes parece que era tudo para mim. Sabe por quê? Porque para Deus nada é impossível. Aleluia. Aquilo que é
Ele quer. Aleluia. Porque tem muitas coisas que se nós pedirmos, nós pedimos para Ele hoje. E se Ele nos der, nós vamos se perder, igreja. Oh, aleluia. Eu digo, porque tem tantas coisas que no começo da minha fé que eu pedia. E que eu dizia que eu queria, porque eu queria, eu descia e eu pedia. Eu fazia campanha. Mas Deus, Ele não é da maneira que a gente pensa. Ele não vai fazer coisa para mim, para você, para a gente se perder. Ele não vai dar coisas para nós se perder, porque você não pega R$1.000 e dá para uma criança de 2 anos, para um filho seu, para um netinho seu, porque você sabe que ele não vai saber o que fazer com aquilo. Então é dessa maneira que Deus trabalha. Mas Ele trabalha para o bem daqueles que amam a Deus. Ele trabalha para aqueles que nele confiam. Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Então espera no Senhor, confia nele, porque Ele diz que tudo Ele fará por mim e por você. Confia no Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Ele fala no livro de Provérbios, igreja do Senhor. Porque aquilo muitas das vezes, Ele diz que do homem são as preparações do coração, mas a resposta certa ainda vem da boca de Deus. Aleluia. Eu me lembro que até há 3 anos atrás, quando eu mudei para cá, eu andava nesse setor aqui, orando, vinha de lá da loja orando e dizendo: Deus, eu quero uma casa aqui nesse bairro. Eu quero vender minha casa lá no Orlando, eu quero comprar uma casa aqui, que eu quero morar aqui. Igreja, a partir do dia que Deus falou isso comigo, através desse profeta lá na igreja, eu cheguei em casa de Deus, eu vou orar, eu não quero mais resistir à tua vontade. Joguei meu joelho no chão. A partir dali, Deus usou mais uns 3 profetas para confirmar. E eu desci na madrugada e orei, Deus me revelou até o bairro onde Ele disse que vai me dar uma casa. Aleluia. Porque quando você desce na madrugada, quando você desce na oração, na obediência, o Senhor, antes muitas das vezes de falar através do profeta, Ele entra e fala direto contigo. Aleluia. Porque nós somos profetas. Ele diz que já nos deu poder, igreja, e autoridade sobre a minha vida e sobre a tua vida. Então seja lá o que for que esteja amarrado na tua vida, Ele diz que te deu poder. Ele diz que te deu autoridade. Aleluia. O poder e a autoridade, Ele diz que está sobre a minha vida e sobre a tua vida. Você é profeta, você é boca de Deus. Aleluia. Eu não sei qual é a área da tua vida que você não tem rompido, mas eu quero te dizer que se você crer e se você profetizar, se você declarar, o milagre vai acontecer. Aleluia. Porque se vocês crerem, se vocês acreditarem, vocês farão milagres igual os meus, ou maiores vocês farão. É Ele que fala nas Escrituras Sagradas. Se vocês crerem, mas o problema é a nossa incredulidade. Nós temos mania de desacreditar no que Deus prometeu. Nós temos mania de duvidar e de muitas das vezes nós deixar a dúvida nos dominar. Glória a Deus. E Aleluia. por trás de tudo isso tem uma força que não quer que nós acredite, que não quer que nós acredite, porque o Satanás sabe que se nós não duvidar, nós acreditar nas promessas que Deus fez, nós não vamos cair na nossa fé, nós não vamos desanimar, nós não vamos para uma UTI espiritual. Aleluia. O que faz muitas das vezes a gente ir para uma UTI espiritual é a falta de fé, é a falta de crença nas promessas de Deus. E Deus não nos chamou para nós ficar desacreditados. Ele diz, igreja do Senhor, que não é do nosso jeito, não é os pensamentos nossos que vai valer, mas é os pensamentos dele. Aleluia. Porque ele diz nesse livro dos Provérbios 16, lá no versículo 25, que há caminhos que para o homem lhe parece perfeito, há caminhos que para o homem que lhe parece bom, mas o final dele é caminho de morte. Então vamos ficar com a vontade do Senhor, vamos ficar no centro da vontade dele. Aleluia. Porque a vontade dele ainda é boa, perfeita e agradável. Melhor lugar para nós estarmos é no centro da vontade de Deus. Ele diz na sua palavra, ó, que a mão dele não está encolhida não, igreja. Ele diz que os seus ouvidos também não estão agravados, para que não possa nos abençoar, para que não possa nos ouvir. Mas ele diz que é as nossas iniquidades, é a nossa rebeldia, é o nosso pecado que faz divisão entre nós e o nosso Deus. Oh, aleluia. Então conserta as tuas veredas hoje. Observa onde foi que tu caiu e te levanta lá. Glória a Deus.
maior. Mas muitas das vezes Deus trabalha na contramão da nossa vontade. Porque se Deus não fizer desse jeito, nós não vamos mudar. Nós não vamos mudar nosso caráter. Vai continuar um caráter vai duvidoso. Glória a Deus. E Deus, Ele veio para salvar a minha vida e a tua vida. Ele não veio para nós, morrer por nós, por causa de carro, de casa, de apartamento, de marido. Não, isso é consequência, igreja do Senhor. É diz que em primeiro lugar o reino dos céus, as suas justiças e as outras demais coisas eu vos acrescentarei. Aleluia. E Ele acrescenta, Ele acrescenta, Ele acrescenta em todas as áreas das nossas vidas. Mas primeiro Ele quer fazer algo em mim e em você. Glória a Deus. E eu me lembro que eu sendo açoitada por Ele ali. E um dia eu disse: Deus, eu não acredito num Deus que fecha uma porta tão grande como aquela e me joga dentro de um quadrado desse, que parece menos uma janela do que uma loja. Aleluia. E muitas das vezes Deus me levou ali para tratar o meu caráter, igreja, porque eu era muito conteúda, eu era muito bocuda, eu falava pelos cotovelos, eu me perdia nas palavras. E a palavra de Deus diz lá em Provérbios que o falar é prata, o falar é ouro, mas o calar é prata. É ouro. O falar é prata, mas o calar é ouro. Então cala muitas das vezes que Deus vai te dar vitória. E eu falava muito e me perdia, contava minhas coisas para todo mundo. E Deus mandava eu calar, cala tua boca, para de estar dando tuas promessas, para de estar falando das riquezas que eu tenho para a tua vida. Porque tu está perdendo, porque tu está contando para quem não tem sonhos, para quem não sonha junto contigo. Aleluia. E tudo é no tempo de Deus. E eu questionava muito isso com Deus. Deus, por quê? Deus, por quê? Deus me moldando, me amassando. E eu fiquei 1 ano e meio ali sendo quebrada por Deus. Com 45 dias Deus foi misericordioso e me deu um espaço maior. Glória a Deus. E Deus ali foi me tratar, irmão. Eu fui ali, eu fui saber o que é ir para um calabouço. Ali eu fui saber o que é ir para um deserto de Deus. Porque eu não acredito num povo que anda por aí dizendo que é profeta, mas não passou pela olaria. Eu não consigo acreditar que alguém diz que é profeta sem ter passado na olaria. Porque Jesus, ele não trabalha da nossa maneira. Oh, aleluia. É um monte de profeta do vento. Um bando de meninos na fé, imaturos, que prega, mas não vive o que prega. Prega na igreja, mas lá fora não dá testemunho. Canta aqui no altar, mas lá fora não dá testemunho. Lá fora não dá testemunho dos filhos, não dá testemunho da esposa, não dá testemunho da família. E não sabe por que não está ganhando os seus. Porque não aceitou ser tratado, não aceitou ser confrontado, não aceitou ser moldado por ele. Para poder Deus fazer aquilo que Ele prometeu. E eu hoje eu vejo, igreja do Senhor, todas as promessas que Deus fez para mim se cumpriram. Eu digo para Deus, digo meu Pai, hoje, se o Senhor já quisesse voltar para mim, o Senhor já podia voltar. Porque tudo que Deus me prometeu, Deus me prometeu colocar minha filha dentro de uma faculdade, eu não tinha condição nenhuma, Deus colocou. Minha filha casou com um rapaz que tinha uma condição financeira mais ou menos elevada. Minha filha é doutora. Deus disse que minha filha ia ser doutora. E eu não tinha condição nem de pagar sequer um transporte para levar com minha filha para a escola. E Deus prometeu. Deus fez uma grande obra na vida da minha filha. Minha filha é cristã. Eu cheguei de Deus, minha filha. Tenho 2 netos para a honra e glória do Senhor Jesus. Porque tudo que você se coloca na posição, todas as promessas que Deus te faz, Ele vai cumprir na tua vida. Aleluia. Deus mudou a minha história dentro daquela galeria. Deus disse que ia me levantar como empresária nesse lugar. Ia me levantar como pregador. E eu digo, Deus, de que jeito? Que eu não sei ler nem Bíblia, não sei ler nem um livro direito. E Deus, Ele foi me ensinando. Na época que eu estava sendo amassada dentro daquela galeria, uma aflição. Um dia eu olhei para uma apostila que tinha lá, eu peguei, eu comecei a ler aquela apostila. E eu vi lá, queridos, que um dos pecados que mais agride o coração de Deus, e foi o primeiro pecado que entrou no mundo, que muitas pessoas acham que não, mas foi a incredulidade.
Porque quando Deus falou para aquela mulher ela não comer daquela árvore, ela duvidou. E ela foi e aceitou a ideia da serpente, ela comeu. Então a palavra que mais agride o coração de Deus, o que mais agride o coração de Deus é a incredulidade. É por isso que ele diz que sem fé é impossível nós agradar a Ele. Glória a Deus. Mas é necessário nós pedir para o Senhor: Senhor, aumenta a minha fé. Tem dia que a gente conhece com a fé na igreja, mas nós não podemos aceitar ficar daquela maneira. A palavra de Deus diz em Romanos: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pelo vosso entendimento, igreja. Nós temos que buscar transformação na nossa mente, para que nós possamos experimentar qual seja a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia. Para nós vivermos no centro da vontade de Deus, é necessário nós orar mais, é necessário nós jejuar, é necessário nós dobrar os nossos joelhos. Aleluia. Mas nós não podemos aceitar as propostas que vêm do mundo, os banquetes que vêm desse mundo aí, porque tudo isso pode parecer muito bom, mas nada disso vai nos levar para o reino dos céus. Nada disso vai nos levar à salvação. Nada dessa terra aqui. Você pode ser o homem mais rico do mundo aqui, mas nada se compara com a glória. Nada se compara com as ruas de ouro e de cristal que espera a minha vida e a tua vida. Mas para nós chegar lá é necessário nós abrir mão das nossas vontades. Aleluia. É necessário nós abrir mão do pecado. Nós abrir mão do nosso eu, do nosso querer, da nossa vontade. Mas muitas das vezes nós deixamos levar pela aparência. Eu costumo dizer que quando começa o nosso dia, não termina o final desse dia. Tem dia que eu chego naquela galeria ali, eu olho para o lado, eu digo: meu Deus, e começa a marchar me dentro. E eu vejo que não tem ninguém dentro daquelas igrejas. Nós estamos vivendo dias tão difíceis. Se você orar, eu quero te dar um conselho: pode dobrar as suas orações. Aleluia. Porque está vindo dias muito difíceis aí, igreja. E a palavra de Deus diz que há muito tempo a palavra de Deus já fala para nós que só ia dar conta de suportar a grande tribulação, a grande luta que estava por vir, aqueles que de fato tivessem com a vida no altar de Deus. Se você não colocar a vida no altar, você não vai suportar as aflições que está por vir. Aleluia. Mas é hora de nós buscar, é hora de nós clamar por esse Deus, é hora de nós buscar a face desse Deus. Ele diz, Jeremias 33:3, clama a mim e respondeste ele, e eu anunciar-te coisas grandes e ocultas que você não sabe. Ele só vai revelar coisas grandes, igreja, para quem busca com intensidade. Glória. Ele só vai revelar coisas ocultas para aquele que busca santificação diante de Deus. Porque os segredos dele é para quem se santifica. Aleluia. Os segredos dele é para aquele que busca, é para aquele que ora, é para aquele que não olha para a diversidade. Ah, missionária, mas você não sabe a luta que eu estou passando. É porque estão me perseguindo daqui, estão falando mal. Minha irmã, olha para Jesus. Não olha para a situação, não. Não foi homem nenhum dessa terra que foi para a cruz por você. Olha somente para Cristo e joga teu joelho no chão. Porque Ele diz que Ele nos justifica. É Ele que nos justifica. Então o segredo nosso ainda é orar. O segredo nosso é ainda buscar e é confiar nesse Deus. Eu tenho visto, igreja. Eu falei para meu esposo ontem, eu digo: oh meu Deus, ontem até meio-dia eu não tinha vendido uma peça de roupa naquela loja. Mas eu não murmurei não, igreja. E nem também fiquei ansiosa não, sabe por quê? Porque Deus já me libertou daquela tal de ansiedade tem muitos anos. Foi a primeira libertação que Deus fez em mim, foi da ansiedade. Porque era um ser humano tão ansiosa, que se eu tivesse um compromisso, eu estava aqui uma semana, eu já não estava mais dormindo de noite. Igreja, a ansiedade não é de Deus. Ele diz que é para nós descansar nele, confiar nele, porque enquanto nós estamos dormindo, ele está trabalhando por nós. Aleluia. E eu vi ali até o meio de 1 hora, eu não tinha vendido aqui do meu pai. O Senhor é que é meu patrão. Eu só tenho aqui só a mercadoria e tenho coragem para trabalhar. E tenho fidelidade diante do Senhor. Então o Senhor me honra nesse lugar. De repente ali eu comecei a ver. Chegou um, comprou umas peças. De repente um cliente ligou do online e comprou 20 peças. De repente chegou uma moça no balcão, eu estava deitada no chão até para dormir no sono, de tão parada que estava. De repente essa moça chegou como quem não queria nada. E essa moça foi comprando. No final do dia eu saí de lá. Aleluia. Com a venda praticamente
praticamente da semana. Glória a Sabe o que é isso? Isso é confiança no Senhor. Isso é esperar no Senhor com paciência, que Ele se inclinará em nosso favor. Aleluia. Porque não adianta que a nossa ansiedade não vai trazer nada para a nossa mão. Só faz atrapalhar nossas vidas. Então quando você estiver desanimado, olha para a cruz. Olha para o Senhor, que nada é impossível para Ele. Tudo aquilo que era impossível para mim e para você, na presença dEle, tudo é possível. Igreja, aquele que crê. A palavra de Deus diz que tudo é possível aquele que crê. Aquele que se confia no Senhor. Aleluia. Ele jamais será envergonhado. Ele jamais será confundido. Aqueles que esperam no Senhor e confia nele e vive na obediência. Porque não adianta nada você ficar fazendo tudo errado e dizer: não, mas Deus vai fazer para mim. Você está lá em pecado, praticando tudo que não presta e dizendo: não, mas Deus vai fazer. Deus vai fazer. Não, igreja. Sabe por que essa jovem, ela foi agraciada com o Espírito Santo de Deus? Porque ela era pura. Ela foi achada pura diante de Deus. Aleluia. Então nós precisamos entender que Deus, Ele faz na minha vida e na tua vida. Aleluia. Mas é necessário nós estarmos na posição. Aleluia. Muitas das vezes você está dizendo: Senhor, mas eu não prospero. Muitas das vezes não dizimista você é. Porque faz vergonha. Mas muitos que estão dentro da igreja não é dizimista que eu. Aí eu quero, Senhor. Senhor, dá coragem lá de Malaquias, Senhor. Abra a janela do céu, meu favor. Senhor, abra a janela do céu, abra as portas. Aleluia. Mas muitas das vezes não tem coragem de trazer um dízimo, que é o lugar onde você senta, a cadeirinha limpa, para ajudar a limpar. Jesus, de fato, Ele não precisa de dinheiro, mas a igreja precisa, para pagar um aluguel, para pagar muitas das vezes, comprar uma cadeira, para arrumar um som. O pastor vem lá do Orlando de Moraes, igreja, para estar aqui servindo a Deus na vida de vocês. Então vocês querem a bênção de Deus? Começa a obedecer a Deus. Glória. Obediência, igreja, é a chave que destranca tudo que é ferrolho. A obediência é a chave que quebra cadeados, que despedaça o jugo e que traz esses tesouros escondidos para minha vida e para a tua vida. Glória. O segredo ainda é obedecer, queridos. Não adianta eu estar com minha vida toda errada e eu estar aqui acreditando que alguma coisa vai acontecer. A Aleluia. palavra de Deus diz lá em 1 Samuel 3,19 que nenhuma palavra que Samuel falava diante de Deus caía no chão, igreja do Senhor. Mas por quê? Porque Samuel era um homem digno, um homem reto diante de Deus. Observe esses homens. Pastora, não perguntei, vai até as 9, é? Eu já estou acabando meu tempo, tá vendo? Aleluia. Misericórdia, por tempo voa. Igreja, observe a vida desses homens de Deus. Se você for para a Bíblia, você olhar a vida desses homens de Deus, todos que tiveram grandes vitórias, foram homens que tiveram uma vida com Deus. Aleluia. Eu olho ali para a história de Lázaro. A palavra de Deus diz que Lázaro já estava morto, já fazia 4 dias. Oh, aleluia. Nem suas irmãs que conviviam com o mestre não acreditavam que Lázaro não podia sair da sepultura. Mas na hora que ele chegou, a primeira coisa que ele disse: tirai a pedra. Quando chamou Lázaro para fora, o que ele disse? Desenfaixai. Nós temos que tirar essa faixa da incredulidade, essa pedra da incredulidade na nossa vida. E nós temos que abrir os nossos olhos espirituais, igreja, e clamar mais, orar mais, porque nós somos um povo mole. Nós temos preguiça de orar, nós temos preguiça de jejuar. Nós achamos que se nós jejuarmos de manhã para meio-dia, nós vamos morrer. Nós não vamos morrer não, igreja. Vai morrer sim, mas essa matéria velha, essa carne velha, vai ficar fraca, e o Espírito Santo de Deus vai ficar forte, e você vai ter vitória da parte de Deus. Igreja, nós estamos em um jejum de Daniel, e eu acho Deus tão tremendo, que nos primeiros dias parece que é tão difícil, parece que você não vai dar conta. E eu digo: Deus, me dá força. E quando você começa a jejuar, igreja, parece que nos primeiros dias você custa chegar meio-dia, não é verdade? Glória. Mas quando você tem um hábito de jejuar direto, você passa o dia inteiro que você nem sente fome. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que você costuma praticar é aquilo, irmãos, que você pratica, você vai ficando mais forte naquilo que você pratica. Aleluia. Glória. E eu
fiquei ali no meu comércio trabalhando e os louvores tocando e eu em consagração até 3 horas da tarde. Mas eu quero ir até 6 horas, igreja. Porque eu preciso de mais, eu quero mais. Aleluia, glória. Eu quero mais de Deus. Eu quero ser mais cheio de Deus. Eu não quero pregar por pregar, não. Eu quero pregar e eu quero que o milagre aconteça na vida do povo para que eu estou pregando. Eu quero que essa palavra entre como uma flecha no coração do povo para que eu estou pregando. Aleluia. Eu quero que haja transformação na vida do povo, na onde eu estou semeando essa palavra. Glória. Mas nós precisamos morrer a nossa carne. Nós temos que sacrificar essa carne que é terrível. O Senhor de fato ele não quer sacrifício, ele quer obediência. Porque não adianta nós jejuar se nós não estivermos fazendo a vontade de Deus. Não adianta nós orar se nós não estivermos em vigilância. Porque tem gente que jejuma, que ora, mas não vigia a boca, não vigia as atitudes, não vigia o que fala. Eita, e aí, meus irmãos, não tem vitória. O jejum que eu mais já fiz nessa vida minha, pastor, foi o jejum de silêncio. Foi o jejum que eu mais fiz na minha vida, foi o jejum de silêncio. Porque eu era uma maratraca. E eu começava a escrever em tudo que era lugar lá em casa, jejum de silêncio. No painel do carro, estou em silêncio, estou em silêncio, estou em silêncio. Qualquer coisa que falavam de mim, que eu pensava em ir lá reivindicar, estou em silêncio, não posso. Estou em silêncio. Qualquer coisa que eu ia para comentar no meio da turminha, não é que a gente fala mal da vida ali. Mas é que quando alguém comenta alguma coisa para a gente, a língua coça para a gente falar nem que seja alguma coisa, né? E vai dizer, vamos orar por essa vida, para que ela seja liberta, para que ela seja transformada. E eu jejum de silêncio. Jejum de silêncio, eu já ensinei esse jejum de silêncio para muita gente. Eu já vi muitos casamentos sendo restaurados com esse jejum de silêncio. Porque a mulher é bicho que gosta de falar. E muitas das vezes nós somos orgulhosos, nós não queremos ficar calados. Nós não queremos ficar calados não, porque nós achamos que nós vamos diminuir. Vai mesmo diminuir essa arrogância, essa prepotência, essa valentia. Quando você cala a boca, você está deixando de lançar alguma palavra ao vento que nunca mais volta para dentro da boca. Igreja, faz jejum de silêncio. Faz, eu não sei porque Deus mandou eu falar do jejum de silêncio. Escreve. Se você está com dificuldade na sua casa, com o esposo, com o filho, que muitas das vezes você acha que vai resolver com ele falando. Não, que você não resolve falando, você resolve orando. Se coloca de pé que minha hora já se foi embora. Eu quero que você saia daqui hoje com essa palavra gravada no seu coração. Glória a Deus. Eu quero que você saia daqui hoje, igreja, com essa palavra dentro do seu coração. Sem mudança de vida não tem reino. Sem mudança não tem salvação. A palavra que João Batista pregava era essa: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Aleluia. É a palavra que eu tenho pregado todos os dias. Às vezes eu digo, meu Deus, eu quero pregar uma outra palavra, eu quero pregar para o povo que vai ter vitória, eu quero falar para o povo que eles vão. Não, mas o Senhor diz, não, fala que eu estou voltando. Fala do arrependimento. Fala para eles que antes de eu querer dar casa, carro para eles, eu quero dar salvação. Eu quero dar vida eterna para eles. E as outras coisas eu acrescentarei na vida deles. Mas a palavra é essa: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, igreja do Senhor. Igreja, nós estamos vivendo os últimos dias aqui na terra. E tem tanta gente que está despercebida. Tem tanta gente que está brincando com a sua fé, que está brincando com a sua salvação. E naquele dia você não vai poder culpar ninguém. Porque naquele tribunal só vai ter você e ele. E naquele dia você não vai dizer, eu saí da igreja foi porque tomaram o meu lugar. Eu saí da igreja foi porque falaram mal de mim. Eu saí da igreja foi porque não me deram oportunidade. Não, naquele dia só vai ter 2 palavras: vem, bendito do meu Pai, o afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Só são 2 palavras. Hoje ele é advogado, mas naquele dia ele vai ser somente juiz. Aleluia. Então te arrepende hoje. Faz o conserto com a tua vida ainda hoje. Analisa como é que você está levando a sua fé. De que forma que você está levando a sua fé. Se você está levando na brincadeira,
Se você, igreja, nós não temos o amanhã, nós só tem hoje, porque ele disse que o amanhã a ele pertence. Oh, glória. Então você só tem hoje para você dizer: Deus, eu me arrependo. Pai, eu peço perdão para aquela pessoa que eu estou de mal. Pai, eu libero perdão para aquela pessoa que eu estou com raiva, que eu estou com ódio. Pai, eu me arrependo, eu faço um conserto, eu quero ser melhor hoje do que eu fui. Você só tem hoje, porque você não sabe se amanhã você vai acordar. Aleluia, Porque glória. tem muita gente que está dormindo, mas não está acordando. Fecha teus olhos, coloca a mão no teu coração, Pai. Obrigado, Espírito Santo, pela tua palavra, Pai. Pai, a tua palavra foi semeada nessa noite. Pai, eu não preguei aquilo que eu queria pregar, mas eu preguei aquilo que o Senhor queria que eu pregasse. Porque eu digo para o Senhor que eu não vivo mais eu, mas o Senhor vive em mim. Pai, nessa igreja aqui, na hora que eu cheguei, que oraram por mim, eles me deram liberdade para que o Espírito Santo de Deus falasse aquilo que ele quisesse falar. Meu Pai, eu preguei da maneira que o Senhor colocou as palavras na minha boca. Pai, porque eu não, de mim mesmo, eu não tenho nada. Espírito Santo, mas está aí o teu rebanho, está o teu povo, tua igreja, tua noiva eleita, Espírito Santo. E também está a semente que foi semeada. Não deixa, papai, que o passarinheiro roube essa semente. Não deixa que essa semente venha morrer, mas que ela venha, meu Pai, dar 100 por 1. Que ela venha ter caído numa terra fértil, que ela venha produzir, Pai. Pai, eu quero profetizar sobre a vida dessa igreja. Pai, que eles possam entender que para o Senhor não tem nada, Pai, impossível para o Senhor. E que aquilo que nós pedimos para o Senhor, o Senhor vai nos entregar. Pode ser o coração mais duro que for. Se eu orar e dizer: Senhor, entra aqui no meu coração. Espírito Santo, entra aqui. A casa é sua. Pode quebrar tudo, pode mudar essa mobília velha e fazer tudo novo. Porque não tem nada impossível que o Senhor não possa fazer. Mas o Senhor diz na sua palavra, escrito a porta e bate. O Senhor está batendo em muitos corações nessa noite. E se esses corações abrirem, o Senhor vai entrar. Porque o Senhor diz que não tem nada impossível para o Senhor. Então abre o teu coração, igreja. Aquilo que é difícil na tua vida, dobra o teu joelho e ora e fala: Pai, eu te dou liberdade. Eu te dou liberdade para entrar e trabalhar e fazer da sua maneira. Aleluia. Eu não quero mais viver do meu jeito. Eu não quero mais te servir do meu jeitinho brasileiro. Eu quero te servir da maneira certa. Ainda que isso me custe, ainda que isso vá me doer em mim, ainda que para isso eu tenha que gemer, mas eu quero a tua vontade na minha vida, Pai. Glória. Eu quero viver no centro da tua vontade. Meu Pai, eu quero abençoar essa igreja. Eu quero abençoar a vida da pastora Maria Luísa, Pai. A vida do pastor Osmar, Espírito Santo. Eu quero, papai, profetizar, meu Pai, na vida deles. Papai querido e amado, porque eles estão aqui na obra, trabalhando, fazendo a tua obra. Papai, aquilo que ainda não aconteceu, as promessas que ainda não aconteceu na vida dos teus filhos. Pai, eu acredito que ainda vai acontecer, porque o Senhor disse que não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Eu quero profetizar um tempo novo, ainda que nós estamos vivendo um tempo de escassez, mas o Senhor diz que aqueles que estiverem na tua presença vão ter uma mesa farta no deserto. Vai o Senhor tirar do ímpio e vai dar para o justo. Um dia o Senhor falou comigo: filha, começa a poupar, porque vai chegando a hora aonde eu vou tirar da mão dos empresários que são ricos aí no mundo dos ímpios e vão começar a dar para o meu povo. O meu povo vai começar a comprar mansão a preço de banana. E eu dizia: meu Deus, de que jeito? Como que isso será possível? Eu disse: poupa, filha, começa a poupar, começa a falar para o meu povo poupar, que vai chegar um tempo que eles vão comprar mansão por preço de banana, carros importados a preço de banana, porque eu vou tirar do ímpio e eu vou dar para aqueles que tiverem me servindo, porque o Senhor é o mesmo, o Senhor não mudou. Eu quero declarar um tempo novo para essa igreja, para esse povo. Espírito Santo da verdade, fica com a tua igreja, fica com o teu povo, em nome de Jesus.